Apresentação do Projeto Integrador 4, do Grupo 013, com o tema de Análise da Situação da Febre Amarela no Brasil. Os integrantes deste projeto são Adriano Ferreira da Silva, Fernando Marques Castro, Jorge Giovanni Cassila Pretel, Wellington Sampaio. Orientados pela orientadora Melisa Marinelli. Apresentação do problema. Neste projeto, abordamos a preocupante propagação do mosquito Aedes aegypti e o aumento nos registros de casos no início de 2003. Nosso objetivo foi realizar uma pesquisa abrangente que envolveu o estudo e desenvolvimento de ferramentas de análise de dados relacionadas à doença. Além disso, buscamos criar uma visualização eficiente das informações coletadas e implementar um modelo de aprendizado de máquina capaz de identificar as regiões com possíveis riscos. O objetivo do projeto. O objetivo deste projeto é aplicar ciência de dados utilizando o método de aprendizado de máquina para compreender, analisar e filtrar dados relacionados à febre amarela. Além disso, busca-se contribuir e até mesmo prever, por meio de modelos preditivos, a ocorrência de uma possível epidemia de febre amarela em região específica. Inicialmente, enfocamos a importância dessa disciplina no âmbito da saúde coletiva, examinando os impactos das políticas públicas no perfil epidemiológico. Também destacamos as contribuições de tecnologia e do conhecimento científico na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas de saúde. Na metodologia, foi utilizado o método ágil Brainstorm para que os integrantes sugerissem possibilidades de temas com o objetivo de análise em conjunto de cada um deles, para a convergência de um ponto em comum. Temas propostos durante o processo. Com base nas informações de altos números de disseminações do mosquito Aedes aegypti, o grupo decidiu usar o método de inteligência artificial com base nos bancos de dados disponíveis no Ministério da Saúde. Com o título Análise da Situação da Febre Amarela no Brasil. Utilizando as informações do sistema de saúde, organizando em tabelas e utilizando o Power BI para a visualização dos dados e aprendizado de máquina para a análise dos dados, onde poderiam nos informar as possíveis áreas de risco. Na parte de banco de dados, como fonte de informações oficiais, serão utilizadas informações em CSV para que a coleta dos dados seja organizada em tabelas no Excel. As informações serão extraídas dos bancos de dados abertos do Sistema Único de Saúde, onde existem 2 bancos de dados disponíveis para a febre amarela. Febre amarela, casos humanos, e febre amarela, casos não humanos. Na parte da visualização, foi decidido a utilização de softwares da Microsoft, Power BI, para acesso ao banco de dados, de maneira que o mesmo fique conectado e atualizado com relação às atualizações de informações dos dados, com a adição de novos casos. Após o tratamento e conexão com o banco de dados, será desenvolvida o relatório dinâmico para permitir a análise e visualização das informações. Na parte de aprendizado de máquina, com base nas informações de banco de dados e a relação de casos em função de período,
correlacionando o banco de dados de casos em humanos e não humanos, dessa forma podemos classificar se uma determinada cidade ou região pode ou não ser considerada de risco. Para a detecção de crescimento, foi escolhido o método de aprendizagem de máquina SVM, vetores de suporte. Dessa forma, permitindo a definição da fronteira e zonas de margem até os vetores de suporte, que a partir desse ponto pode ou não tal região ser considerada de risco. Para o resultado final. Como soluções de visualização dinâmica dos dados, foi feito o desenvolvimento do relatório dinâmico, utilizando como banco de dados as informações atuais no Ministério de Saúde. Utilizando o dashboard criado no Power BI, podemos observar uma substancial crescimento nos casos registrados no Brasil entre os anos de 2017 e 2018. Essas constatações corroboram as informações previamente apresentadas neste relatório, embaseadas nos dados fornecidos pela OMS, conforme mencionados. A partir do final de 2016, houve um aumento diário no registro de casos, que posteriormente deixou de ser sequencial em 2018.